Bem, estamos em mais um podcast que dá cada vez mais ouvida para falarmos dos 100 dias de governação que passam já quase 30 dias desde que Daniel Chapo tomou posse como presidente da República e vai organizando a sua máquina de governação para que os seus planos possam andar de acordo com aquilo que é o seu desejo e o seu anseio no bem-estar da população moçambicana. E para analisarmos estes 100 dias, o nosso convidado é Alves Mulongo, analista político e académico. Boa tarde, bem-vindo a este espaço do podcast da Rádio Índigo. Boa tarde, Gove, e boa tarde a quem nos acompanha a partir de casa ou ouvindo através da rádio. Estamos cá para discutir em torno destes 100 dias desta meta ou desses objetivos que foram estabelecidos pelo atual governo, de modo a tentar responder àquilo que são os anseios da nação moçambicana. E olhando para estes 100 dias, o Presidente da República ainda organiza a sua máquina, mas também há aqui algumas medidas que já poderão ser tomadas e que o Presidente da República anunciou, como é o caso da isenção do IVA nos produtos da cesta básica. Esta é uma daquelas medidas cruciais para a situação atual do país. Sim, é uma medida de facto crucial, mas é preciso compreender que esta medida ela chega num ambiente muito hostil. Digo ambiente muito hostil porque para esta medida ela de facto se efetivar dentro da sociedade moçambicana, é preciso que haja um ambiente pacífico. E nós estamos a verificar, neste momento, um ambiente pacífico a nível de vários pontos do país. E isto, de facto, ganha uma percepção diferenciada no sentido de quem cria esses bloqueios de estrada, esse bloqueio de circulação de bens e serviços de pessoas, tem a percepção de que ele vai atingir, de facto, o governo de uma forma direta. Mas é preciso compreender que, numa primeira fase, esta pessoa vai atingir um outro moçambicano. Este moçambicano que está a circular na estrada, a fazer o seu negócio, de modo a trazer alguma coisa para a sua mesa. Então, encontra-se numa situação prejudicial. Mas é preciso compreender que esta componente, ou esta percepção que as pessoas têm de fazer justiça, ela em algum momento tem como consequência uma injustiça. Qual é a injustiça? É que ela faz com que o outro irmão, que não tem se identificado exatamente com essa questão das manifestações ou com a questão político-social atual, que está mesmo engajado em dar continuidade àquilo que são as atividades, fique prejudicado. Então, prejudicando a este aqui, significa que a nossa ação enquanto justiceiro, ela gera uma injustiça. Então, daí nós começamos a perceber que há uma ilegitimidade por parte destas ações. E esta ilegitimidade, ela não abre espaço para que estas ações que o governo toma como solução para responder, em parte, estas necessidades que a sociedade tem, não surta devidamente o efeito. Isto por quê? Porque quando alguém manda parar um caminhão que transporta o arroz, caminhão que transporta o cimento e faz saque daquele caminhão, isto cria escassez numa determinada região. Quando cria escassez, porque a procura ou a demanda é maior, os preços elevam-se. Numa situação em que o governo está a lutar, de facto, para diminuir os preços. Então, os preços elevam-se e, de facto, o descontentamento sobe de nível. Então, eu acho que, para isto, há uma necessidade nas escolas básicas, seja primária ou secundária, haver uma introdução de economia básica, haver uma introdução de exercício de cidadania, para que as pessoas compreendam o seu espaço num Estado, dentro de um Estado, enquanto moçambicano, qual é o seu papel, como é que eles devem exigir as coisas, qual é o impacto dessas ações que essas pessoas têm bloqueando uma estrada a nível da economia. Porque as pessoas tendo essas compreensões, eu acho difícil elas perpetrarem
ou optarem por fazer esse tipo de bloqueio, porque já têm uma noção das consequências. Agora, na atualidade, eu acho que as pessoas não têm noção dessas consequências. E a isto nós podemos, se calhar, chamar aqui a ideia de estar por detrás de uma instrumentalização ou de uma politização. É verdade que esses dois elementos podem estar presentes, mas enquanto as pessoas não souberem a consequência daquilo que é a sua intenção, elas, de facto, sempre pensarão que estão do lado justo e fazendo justiça. E nesta vertente de paralisação, com esta tentativa do governo de diminuir o custo da vida através da isenção do IVA nos produtos da cesta básica, paralisando a estrada, estamos a dizer que, ou paralisando a circulação de viaturas, mercadorias, como acontece, por exemplo, a nível da Estrada Nacional número 1, estamos a dizer que tem consequência em cadeia. A partir de onde os produtos saem até onde chegam, o consumidor final, aonde os produtos vão, pode também sofrer por causa desta situação, pois, apesar da isenção do IVA, os preços podem ganhar outros contornos. Sim, é que temos que também entender outra coisa. Daí a necessidade desta introdução de uma economia no nível básico para esta compreensão. Porque a partir do momento em que nós privamos a circulação de bens e serviços, eles disparam os preços numa vertente. Numa outra vertente, estas paralisações fazem com que a nossa moeda deprecie, haja uma inflação. Se há esta inflação, a nossa moeda perde a sua capacidade de compra. Por mais que nós tenhamos um indivíduo a receber 10 mil meticais, ele encontra-se numa situação em que não pode satisfazer aquilo que é a necessidade interna do seu país. Não consegue satisfazer essa necessidade interna. Isto devido ao quê? Isto devido a esta perda significativa do poder da moeda local. Isto também é um outro ponto. E também a questão do transporte também fica minada, porque por causa do risco que o transportador ele incorre nas estradas, ele também eleva a sua cobrança de transportação. Então, o armazém, porque também está sob risco de uma vandalização ou de um saque, também o seu nível de cobrança sobre. Ou seja, estas ações todas têm uma cadeia de consequências que nós não estamos a conseguir visualizar. E é isto que mina o processo todo. É verdade que isto é um dilema para o próprio governo. O governo está numa situação em que, para responder estas questões, precisa baixar os preços. Mas o governo, diferente de nós que estamos deste lado, tem uma compreensão daquilo que é a situação do Estado. Então, é esta compreensão que faz com que o governo tenha diminuições mínimas, porque ela tem domínio do sistema financeiro, tem domínio do Estado econômico, onde ela percebe, através de cálculos, que não é possível fazer as diminuições ao nível que nós queremos. E principalmente porque não há condições claras ou não há uma estabilidade para que isto ocorra. Então, todo este processo ele vai parecer em vão e sempre haverão esses dedos a apontar o governo, porque não há uma percepção de que há uma divisão de culpas. A sociedade não está a se comportar devidamente, o governo não pode tomar decisões de uma forma a acalmar a população, porque seria uma mentira. Ela ia tomar uma decisão para acalmar a população e ela ia se repercutir a nível nacional dentro da própria economia, ia estrangular a decisão que o governo tomou, ia elevar os ânimos e as pessoas iam sair em massa para fazer as manifestações. Daí que este é o dilema no qual o governo se encontra. Mas é preciso que este dilema ele conheça de facto aqui respostas claras por parte do governo. E daí que há essa construção de uma forma faseada do governo, é com o objetivo de encontrar pessoas que estejam de facto comprometidas com esta causa a qual Daniel Francisco Chapo, como Presidente da República, ele abraçou. Bem, dentro destes 100 dias, há também
algumas medidas que foram, ou ideia que foi colocada pelo governo, no entanto que a aprovação do instrumento, que é o financiamento de iniciativas locais para jovens a nível do país. Esta é daquelas decisões que podemos dizer que pode vir a trazer aqui alguns resultados, tendo em conta o nível de empreendedorismo que o país está a conhecer na atualidade, pois estes financiamentos visam mesmo estas iniciativas. Bem, eu acredito que sim, numa primeira fase, mas é preciso que haja transparência. A transparência é o motor. Desculpa só, este é quase que o Fundo de Desenvolvimento Local, aliás, os vulgos 7 milhões antes que disponibilizados no governo de Armando Guebuza, tem uma similaridade quase. Exato. É uma boa política numa primeira fase, mas as políticas, geralmente, quando elas não são acompanhadas de transparência, elas dificilmente conseguem ganhar um espaço dentro das comunidades, por causa da compreensão deturpada que a maioria de nós jovens temos. Estas barreiras que nós conhecemos para alcançar um determinado tipo de financiamento ou para alcançar um determinado tipo de objetivo dentro daquilo que é o panorama moçambicano, é de facto muitas das vezes criado por uma percepção que nós próprios criamos. E estas percepções é que nos privam, porque há uma percepção de que, sim, de facto, há esta iniciativa de desenvolvimento para jovens, mas ela estará mais ou menos inclinada para um determinado grupo de alvos, ou seja, o grupo que se encontra ao redor de quem detém o poder de canalizar isto devidamente para os jovens. Então, ele vai beneficiar o seu grupo. Numa primeira fase, temos que saber que isto constitui um mito. Se formos aqui a recordar, o grupo que se beneficiou desses 7 milhões são maioritariamente moçambicanos, grupos que não pertencem a nenhum grupo político, nenhuma igreja, e não se identificam com nada. Eles se identificam com a razão de Estado, que é ser moçambicano. Então, é mais ou menos aí que nós temos que começar a pegar as coisas. Pegar o sentido de Estado na juventude, ela ser introduzida para que as pessoas compreendam que esta ideia de desenvolvimento ela vem beneficiar maioritariamente aos jovens. Se ela tiver uma má percepção, ela não vai vincar. Por quê? Porque as pessoas sempre acharão e não vão aderir, porque há uma percepção de que isto vai beneficiar um determinado grupo. Então, há uma necessidade de se eliminar isto e tem que se criar exemplos. Os exemplos, vamos lá supor, para quem faz um determinado tipo de jogo, no qual há premiados, é preciso que os premiados sejam divulgados, para que as pessoas compreendam que há de facto alguém que está a ganhar dentro deste jogo. Então, naquele processo também, aqueles que foram buscar os valores, essas pessoas também têm que fazer uma espécie de testemunho, para que aquilo ganhe credibilidade. E este testemunho tem que ser acompanhado também de uma fiscalização daquele projeto, daquele indivíduo, porque não é só dar o fundo ao indivíduo para implementar no seu projeto e não dar acompanhamento. É preciso que o Estado tenha um acompanhamento para que aquele projeto ele tenha, de facto, resultados. E não é qualquer projeto. O projeto, numa primeira fase, tem que ser estudado dentro daquele órgão e o órgão percebendo, através da sua equipe de avaliação, percebendo que este projeto pode trazer algum resultado, vai de facto financiar e vai dar o devido acompanhamento para que tenhamos um resultado satisfatório no fim. E tendo este resultado, aí sim, este processo todo, esse processo histórico, é preciso que ele sirva de exemplo. Então vai sendo repassado para os outros. Os outros vão pegar isto e vão dizer que há de facto uma luz e nós podemos abraçar este projeto e vamos ter os resultados esperados de facto. O Fundo de Desenvolvimento Local, podemos dizer que também vem num bom momento, apesar de ainda não terem sido divulgados os valores a serem distribuídos por cada distrito, mas podemos vaticinar que seja a serem tomadas medidas num bom momento, pois há aqui estas manifestações que estamos a ter no país, por exemplo, o custo de vida, apesar de que ultimamente não se
não se faz uma manifestação de desemprego, é por custo de vida, ou então não há energia na zona, então optam pelo fecho da estrada. Esta iniciativa também vem num bom momento, olhando para aquilo que é o número dos jovens no país, quase rondam por aí 50 e tal %. Sim, eu acho que essa iniciativa ela vem num bom momento, mas é preciso também uma outra coisa, é não discriminar. Essa iniciativa ela não pode ter um caráter discriminatório. Por que eu digo isso? É que pode ser uma iniciativa virada para projetos de estudantes. Se é virado para o projeto de estudantes, então aquele fulano ou beltrano que tem uma iniciativa de produção de blocos, de pavê, através da criação de um estaleiro ou montagem de um estaleiro numa zona estratégica ou numa zona emergente, esta não terá uma devida atenção por parte desse projeto. Então o projeto ele tem que ser um projeto global, mas este global, o quesito principal é a avaliação dos projetos. Porque há projeto que eu julgo que pode ser lucrativo, ou pode ser produtivo, e eu sozinho levar e chegar lá e submeter. Mas que os outros terão a percepção de que não, este projeto não tem pernas para andar. Ou vão me chamar, vão melhorar o meu projeto comigo, com as minhas contribuições, com as dele, e depois vamos, de facto, introduzir o projeto no mercado. Há esta necessidade, mas a questão dele ser um projeto para todos é, sim, numa primeira fase, importante. Agora, nessa questão de convulsão social, é verdade que o projeto vai chegar lá com uma descrença. As pessoas vão descredibilizar. Não, isto vem do governo do partido X. Então é preciso que haja uma percepção de que o governo que nós temos não pertence ao partido X. O governo que nós temos pertence aos moçambicanos. Ou seja, os moçambicanos depositaram um voto, emprestaram poder ao governo, e há aqui uma possibilidade de abrir-se um espaço para que este governo atue. Então, para ele atuar, tem que ser num ambiente pacífico. Não haverá uma possibilidade de um governo atuar num ambiente hostil. Como é que, por exemplo, se nós quisermos hoje que o presidente faça aquilo que o presidente Guebuza fazia, as presidências abertas, como é que o presidente vai fazer uma presidência aberta num ambiente em que as pessoas não querem escutar o que o presidente tem para dizer? Então, é preciso que haja também uma aceitabilidade por parte das pessoas, que elas compreendam que daqui a 5 anos podem escolher uma outra figura para ser presidente da República, mas que o atual presidente é esta figura, Daniel Francisco Chapo, e a sua equipe formam este governo. Então é preciso que haja essa compreensão para que estes projetos, o projeto do Banco de Desenvolvimento Nacional, este inspetor-geral que é tanto esperado, este Tribunal de Contas, isto tudo tenha um efeito desejável dentro de um panorama de aceitabilidade, ou seja, o governo aceita que é este povo que quer governar, o povo aceita que é este governo que vai governar nos próximos 5 anos, sob o risco de tudo ficar paralisado, de tudo ter uma paralisia institucional, porque não há aceitabilidade em ambas partes. E isto, de facto, vai fazer com que todos os projetos, todos os sonhos de nós como moçambicanos, principalmente no meio a essa destruição, seja de facto um fracasso total. No âmbito destes 100 dias de governação, o governo falou da necessidade de redução também dos preços dos combustíveis. Vimos uma atualização que aconteceu esta semana, uma atualização que é rotineira, porque não é daquelas que o Conselho de Ministros reuniu para deliberar sobre o seu desejo neste sentido, mas é uma atualização rotineira que o Ministério dos Recursos Minerais e Energia tem feito de acordo com a volatilidade dos preços no mercado internacional dos combustíveis. Isto foi interpretado como se o governo tivesse tomado uma decisão para o efeito. É de se esperar que a decisão esperada do governo na questão dos combustíveis possa ser crucial, pois a questão dos combustíveis é quase uma cadeia, não é? Até ao consumidor final dos produtos que são transportados por caminhões que usam combustível e várias outras máquinas.
É assim, num ambiente como o nosso, de convulsão social ou de erosão do tecido social, é preciso que o governo perceba que todo tipo de decisão que for tomada, seja ela no sentido de aumentar o preço, diminuir o preço, sempre terá um impacto significativo. E é isto que o governo tem que fazer, um trabalho de base para poder evitar. Há uma politização, principalmente da mexida da gasolina. Houve mexida do diesel, houve mexida do petróleo, do gás para veículos, do gás para consumo caseiro, mas o ponto da gasolina, porque foram diminuídos centavos, há uma politização. Porque é o ambiente em que nós nos encontramos. O ambiente em que nós nos encontramos pega-se tudo e aquilo é diminuído de facto a zero. E politiza-se sob maneira com que o governo fique cada vez mais manchado. Então havia uma necessidade de ter uma atenção nisto. E tendo uma atenção nisto, que o governo podia mexer essas tabelas de preços e não divulgar nos mídias. Ela permanecer num campo subjetivo, só mandarem as bombas atualizarem os preços e a vida continuar. As pessoas iam descobrir com o tempo que houve uma mexida, porque esta não é uma mexida que o governo pense que possa de facto ter um impacto direto naquilo que é o bolso do cidadão. É uma mexida rotineira, daquelas mexidas que nos habituaram, que no governo do presidente Nunes nós fomos avisados que haveriam de ser mensais, mas depois de mensais passaram para trimestrais, depois semestrais e por aí adiante. Então é mais ou menos neste contexto em que houve essa mexida de preço. Mas também temos que perceber que ali houve compreensão de que o mais prejudicado é quem está no campo. E esta pessoa que está no campo usa maioritariamente o petróleo. É por isso que o petróleo foi diminuído a um bom nível. Ou seja, nós vimos ali cerca de 20 meticais de diminuição do preço do petróleo. Porque há esta percepção de que nós não podemos prejudicar ainda mais quem está distante, quem está no campo, quem usa este petróleo. É verdade que há uma compreensão de quem usa veículo para o transporte pessoal, este sim já tem condições mínimas para poder comprar o combustível e fazer andar a sua viatura. Há esta compreensão, mas devia-se também olhar com muita sensibilidade ou com muita atenção a questão do diesel, porque o diesel é que faz toda a economia funcionar. Porque os caminhões que transportam o arroz, o cimento, funcionam na base do diesel. O comboio, as automotoras, as locomotivas, elas funcionam na base do diesel. Então, este combustível, ele merecia muita atenção porque, de facto, faz a economia funcionar. Esses veículos todos que estão sendo parados e sofrendo saque na nossa N1, elas funcionam por via a diesel. Então havia esta atenção por parte do governo. Agora, a questão do gás doméstico, eu acho que o gás doméstico, nesta altura, nós tínhamos que perceber que há uma oscilação da moeda. Esta oscilação da moeda, porque o gás vem de fora, há quem vai dizer, não, nós temos pão de demanda, sim, nós temos matéria-prima, mas não temos as processadoras. Então, as processadoras... Aliás, ainda está em montagem exatamente, uma local, uma refinaria local. Para o gás doméstico. O gás doméstico. Então, nós ainda estamos nesta situação de dependência. Então, dependemos maioritariamente daquilo que é este comércio, esta troca comercial com a África do Sul. Então, isto tudo é uma questão de esclarecimento, compreensão. Por isso que até ouvi o porta-voz do governo, Sua Excelência em Pisa, a dizer que, olha, estas medidas todas que o governo está a tomar, elas só terão efeito caso haja uma estabilidade social. No meio a esta convulsão social será muito difícil. Então, é mais ou menos isso. O governo tem que ter muita atenção na questão da politização das suas decisões. Ela tem que estar muito preparada quando vai se fazer ao povo e ficar muito atento àquilo que é o desenrolar depois desta divulgação, porque isto é importante. As decisões elas não podem ser diminuídas, é preciso que haja uma construção. Esta questão de criação de narrativas, ela não é muito benéfica, então o governo
tem que estar atento a isso e todas as decisões têm que ser estudadas para evitar com que isso haja. É verdade que será difícil, porque isto é um campo que o governo não tem controle, porque é um campo que lida com liberdades fundamentais, liberdade de expressão e por aí. Então aí o governo não tem muito campo de atuação, mas ela pode diminuir o seu impacto. Olhando para o leque das ações que o governo pretende que sejam implementadas nestes primeiros 100 dias, em algumas semanas tivemos um cronograma das ações que o governo pretende que sejam implementadas nestes 100 dias e vimos instituições financeiras e parceiros de cooperação que têm sido atores chaves na prossecução de alguns programas de governo, dada a exiguidade financeira que o governo tem se debatido. Podemos ter aqui a certeza de que alguns projetos serão implementados, tendo em conta esta disponibilidade das instituições financeiras para ajudar. Aliás, esta semana tivemos a Embaixada, por exemplo, da Irlanda, que vai disponibilizar 50 milhões de dólares, 50 milhões de meticais para alguns projetos na província de Nyanza. Podemos considerar um take-off da execução dos programas do governo nestes primeiros 100 dias? Bem, há uma coisa que é muito importante de verificar e também de congratular, que é a questão da diplomacia do novo governo. Parece ter uma diplomacia um pouco ativa. E esta diplomacia fez com que, por mais que tivéssemos essa retirada da USAID, continuasse aqui em Moçambique uma relação bilateral com os Estados Unidos da América, de modo a continuar a financiar programas de malária, HIV e por aí em diante. Assim, por aqui, a diplomacia ela tem funcionado. E num outro ponto, vimos a disposição da Embaixada dos Países Baixos, ela a demonstrar que está com disponibilidade para alavancar esta economia e disponibilizou os 50 milhões de dólares. E numa outra vertente nós vimos a própria União Europeia a disponibilizar-se para questões de reestruturação econômica. Então estes sinais, eles são de facto um indicador perfeito de que a nossa diplomacia ele está a funcionar no âmbito de trazer algum ganho ou resposta para os problemas que nós temos na nossa sociedade. Numa outra vertente, pegando os bancos comerciais, nós temos que ver que o endividamento público do Estado moçambicano ele é um pouco elevado neste momento. Então, sendo um pouco elevado, haverá essa questão do tesouro, que é uma espécie desses bancos serem um pouco reticentes. Mas recordemos que houve, de facto, a diminuição da taxa das reservas obrigatórias. Quando nós temos essa diminuição da taxa das reservas obrigatórias, significa que os bancos ficam com um valor acrescido em relação ao anterior, em sua posse. E este valor é que pode circular na nossa economia. Circulando na nossa economia é que elas ganham mais capacidade para poder, de facto, financiar certos projetos ou emprestar o nosso Estado. E, em troca, terão a emissão de bilhetes do Tesouro. Então, é por aí, mais ou menos, que aquela decisão que nós ouvimos já 2, 3 semanas atrás do Banco de Moçambique, ela vai começar a surtir efeito. É um campo onde há um trabalho em consonância por parte do governo e as instituições, de modo a responder a este problema atual. Porque não interessa também ao Banco de Moçambique, porque tem que estar sempre, de facto, a fazer aqui certos jogos de cintura para estancar a moeda, para que não sofra uma inflação devido ao contexto atual e também controlar a questão da divisa internacional, que é importante para a importação de matéria-prima por parte de muitas empresas a nível nacional. Então, é um momento muito sensível, precisa exatamente de uma coordenação de todo o setor financeiro para que o governo, de facto, consiga alavancar a nossa economia ou financiar esses projetos todos que estamos aqui a debruçar em torno deles. Olhando para esta convulsão social que está a acontecer, é quase que na zona sul do país, desde quase algum tempo já não se ouve falar da zona centro e norte de manifestações
paralisações, diferente do que acontece na Zona Sul, sobretudo nas províncias de Maputo, cidade de Maputo, província, Gaza e Inhambane. É de se esperar que, sendo províncias com reduzido número da população, diferente, por exemplo, da província de Maputo, e diferente das províncias da Zona Centro e Norte, é de se esperar que esses projetos possam ganhar dinâmica, por exemplo, a partir da Zona Centro para o Norte. Eu acho que sim, mas para tal precisa-se de um projeto piloto. Porque quase são estas zonas calmas. Exato. Então precisa-se de um projeto piloto. Este projeto vai fazer com que haja uma percepção de que há trabalho. Não tendo este projeto piloto, fica mais difícil. Cada vez mais temos assistido um povo mais fechado ao governo, mas está mais fechado ao governo devido à questão da politização. Então, para quebrar a politização, a instrumentalização de um determinado povo, uma das formas é fazer trabalhos concretos. E esses trabalhos concretos, como infraestruturas tipo estrada, ou colocação, por exemplo, desta corrente elétrica num determinado distrito, isto sim serve de exemplo de que, olha, há de facto respostas, só uma necessidade de paciência, porque o governo está a trabalhar. Então, precisa-se de um distrito ou 2 distritos como exemplos para que, de facto, as pessoas comecem a compreender que há um engajamento por parte do governo, há uma vontade política em poder resolver os assuntos que apoquentam o povo moçambicano. Mas, enquanto não tivermos esses exemplos, sim, haverá muitas dificuldades. Apesar de termos essa tranquilidade na zona centro e na zona norte, há uma tranquilidade, mas é uma tranquilidade que está no meio a uma politização. Eu vou repetir sempre esta questão da politização, porque tem que se perceber que as pessoas elas estão numa situação de tensão, ou seja, estão num estado latente. A qualquer momento elas podem entrar num estado de violência, mas também podem regredir. Então, para que elas possam regredir, recuar, é preciso que, a título de que nós tivemos no setor da educação, a questão do livro, que chegou muito cedo para quase todas as crianças a nível nacional, tenhamos também respostas do gênero a nível desses distritos. Então, só assim é que nós, de facto, teremos um trabalho muito bem feito. Mas é preciso recordar que a equipe que está com o Presidente da República é que devidamente é chamada a fazer o trabalho. E o trabalho deve ser transparente, deve ser um trabalho feito com muito compromisso com o povo, porque há uma diferença entre a transparência e o compromisso. Uma pessoa transparente pode chegar num povo ou numa localidade e ele dizer que, olha, eu daqui a 6 meses farei um projeto X, com recursos X. Agora, uma pessoa que tem um compromisso, ele chega lá e diz, olha, a partir do dia X, começa um projeto nesta região que visa dar resposta a um problema X. E este projeto ou esta infraestrutura vai arrancar tendo como funcionários os jovens das localidades, que serão contratados pela empresa que vai, de facto, construir isto. Então, estamos em alguém que tem um compromisso com o Estado. E é este compromisso com o Estado que faz com que os políticos ganhem notoriedade e ganhem aceitabilidade por parte da população. Enquanto não tiver este compromisso, este comprometimento, este sentido de Estado, não teremos resultados satisfatórios. Vamos estar sempre numa situação de tensão. E quando estivermos nessa situação de tensão, quando se move um ministro, se move um diretor provincial para uma determinada localidade, ele sempre será vaiado ou não terá afluência aquilo que é o seu discurso naquela região. Então, é preciso que o seu discurso seja concreto. Não pode ser um discurso vazio que não tem atos ao acompanhar. Os atos têm que estar ali, em jeito de resultados. Estamos a dizer que o governo, tendo em conta esta situação atual, deve privilegiar, se calhar,
ações concretas, os seus projetos que desenhou para acontecerem em diferentes áreas do país, e sem aqueles encontros com a população, por exemplo, o Presidente da República, alguns comícios. Estamos a dizer que podemos deixar comícios para mais tarde e fazer trabalho que é necessário nas zonas rurais e no país todo. Sim, eu acho que sim. Eu vou usar aqui um exemplo. Olha, a Unicef, numa destas vezes, promoveu um almoço para discutir em torno da fome, a segurança alimentar que aguenta as crianças a nível nacional. Agora, nós começamos a questionar quanto é que a Unicef terá gasto para promover aquele almoço e convidou as figuras que convidou, e aquelas figuras, quanto de recursos elas movimentaram para estar naquele almoço. Então, é por aí, quando uma liderança, um ministro vai se movimentar para uma localidade, quantos recursos ele gasta para chegar àquela localidade, para satisfazer aquele grupo todo de trabalho que estará com ele. São muitos recursos. Então, é preciso diminuir isto, fazer um sacrifício, dizer, olha, pode-se emitir por via comunicados, faz-se o trabalho que deve ser feito e depois do trabalho ter sido concluído, o ministro já pode aparecer e, de facto, fazer a devida inauguração. Aí sim, nós teremos uma população a aceitar, porque é alguém que vem enquanto existe algo. Agora, chegando numa situação em que não há algo concreto, com os carros que os ministros usam, a sua equipe diretiva usam, aquilo é, per si, hostil à realidade daquelas localidades. Porque para chegar-se àquelas localidades é necessário aquele veículo, mas a compreensão que o indivíduo tem ao ver aquele veículo é que, de facto, há aqui uma diferença enormíssima, que aqui ele vem, de facto, fazer uma espécie de show-off, como se diz na nossa na gíria popular. Então, é preciso que se elimine isto. As diferenças, neste momento, elas não podem ser muito visíveis. Esse elitismo tem que ser um pouco acautelado. As vaidades, cada um é vaidoso à sua forma, mas é preciso acautelar isto, nos comportarmos como povo, enquanto líder, para que, de facto, o povo compreenda que a causa é nossa, não é causa do povo, não é causa do governo, é causa do Estado moçambicano. Nós todos hoje, sem partido, sem religião, sem diferença social, temos que ser moçambicanos para resgatar tudo que perdemos. Olha, tudo que se construiu até outubro de 2024 foi destruído até, se calhar, fevereiro de 2025. Ou seja, há pouco tempo para destruir, mas muito tempo para construir. Então, é preciso que se compreenda isso. É difícil fazer as coisas acontecerem, mas é também possível quando há uma abertura. E essa abertura é feita com humildade, com reconhecimento da realidade de cada um de nós e também com espaço para que esse trabalho seja ele executado. O distrito de Inharime e Zavala, por exemplo, alguns populares paralisaram a circulação a nível da Estrada Nacional número 1, tendo como reivindicação a falta de corrente elétrica em algumas zonas. Esta população não compreende que, ao paralisar a estrada, se calhar ao longo da estrada, ao longo da via, existem caminhões, se calhar com postes para uma determinada região, para a colocação de corrente elétrica, que são paralisados e não podem chegar lá para fazer esse trabalho. Ou seja, estamos a dizer que mesmo as ansiedades e os desejos podem não estarem satisfeitos ao se continuar com este tipo de manifestação, pois a Estrada Nacional é a que permite o transporte de quase todo o material. O governo tem um projeto de energia para todos, que tem a condição de eletrificar todas as zonas rurais até 2030. Estamos a dizer que nós podemos não ter energia por causa destas paralisações. E a reivindicação, outra, em alguns pontos, como aconteceu no distrito de Inharime, é por causa de energia. Sim, mas aí temos que perceber algo. Essa paralisação naquela localidade, ela se calhar acontece 2, 3 dias depois desfaz. Então,
eu acho que ela não pode ser usada como sendo um elemento condicionante para que a população tenha, de facto, essa corrente elétrica. Agora, eu acho que a população nas localidades deve, de facto, constituir 2, 3 pessoas que possam ir ter com as entidades locais e fazer essas exigências. E estas pessoas devem ser o elemento de canalização de informação entre a população e essas entidades. Aí sim teríamos uma pressão permanente. E a população dizer, olha, nós, caso não se responda a isso em 2 semanas, nós teremos como ato esse impedimento de circulação nas vias. Aí sim, o governo ia perceber que, de facto, se nós não cumprirmos isso em 2, 3 semanas ou em um mês, haverá esta paralisação. Aí sim o governo tem tempo para fazer esse trabalho. Então, a questão do produto ou dos elementos que são cruciais para a introdução dessa corrente elétrica naquela localidade, a não chegarem por causa desta paralisação, sim, este discurso ia ganhar, de facto, uma base sólida para ser sustentado. Mas, na ausência dela, nós temos que orientar a população a constituir 2, 3 a 4 pessoas que eles confiem para que, de facto, essas pessoas aproximem-se às entidades locais para discutir isso. E nós temos que apelar às entidades locais a serem mais abertos com a população, para que não haja aqui um ambiente de hostilização. Porque, muitas das vezes, não é o governo que faz, são as entidades locais. Por quê? Porque as entidades locais, o indivíduo que faz atendimento, chega às 10. Chega às 10, dá uma volta, toma chá, às 13 sai, vai almoçar, às 14 já está a arrumar e vai embora. Então, é preciso que essas pessoas tenham um compromisso com o trabalho. Há muitas esses jovens que estão a dizer na rua, este país é nosso, colocam barricadas, são pessoas que estão desempregadas. E se calhar podiam dar o melhor de si nestes postos. Então, temos que tirar essa ideia de querer trabalho e não querer trabalhar. Por quê? No final do dia, isso é prejudicial. O governo, fazendo uma análise ou fazendo uma auditoria nas suas contas, ela pode constatar que já canalizou o valor, se calhar, para a colocação da corrente elétrica em Arrime ou no outro distrito que mencionou. Mas vai perceber que as autoridades locais não fizeram o seu devido trabalho. E elas prejudicaram, em boa parte, o governo central. Então, é esse. Não podemos esperar que o governo tome as decisões sempre. É verdade, o governo tem que canalizar o valor, mas nós temos que fazer o nosso trabalho na base. E o nosso trabalho não pode prejudicar as famílias. Ela sempre deve beneficiar as famílias, porque ali estamos a título de servidores públicos. Então, como servidores públicos, é importante que se compreenda esta função através de ações. Não se aceita que num distrito um documento possa ficar mais de 15 dias sem um despacho. Isto frustra as pessoas. Então, é preciso que as pessoas tenham este compromisso, trabalhem como se fosse o trabalho deles, como se fosse a instituição deles, porque é uma instituição moçambicana. Então, eles têm que compreender que o trabalho que eles fazem, ele pode ser muito benéfico, mas pode ser prejudicial. Então, a partir do momento que nós aceitamos um determinado tipo de desafio, significa que nós vamos responder a este desafio a um nível desejado. O nível desejado é fazer com que as populações nas localidades não cheguem, de facto, a chamar a atenção do governo central. Porque não vai nos valer para nada, no final do dia, a questão da descentralização. Porque essa descentralização visa, de facto, responder esses problemas. Se ela não consegue responder, significa que é algo que está a falhar. Então, temos que colmatar isto. Estamos no podcast, que também pode ser ouvido na cada vez mais ouvida, a Rádio Índico. Olhamos para a estruturação ou então montagem da máquina governativa que o presidente Daniel Chapo que está ainda a fazer verso a estas medidas que devem ser executadas no âmbito dos 100 dias da sua governação.
Neste momento, o Presidente da República ainda está a completar as áreas que ainda faltam por serem preenchidas em termos de colocar pessoas que possam dar seguimento a as decisões que pretendem que sejam implementadas em diferentes setores. Há bocado tomaram posse os secretários de Estado, os secretários de Estado ministerial, não é? E confundem-se muito estes secretários com os secretários de Estado a nível provincial, ou seja, as suas funcionalidades. Aliás, no discurso do Presidente da República, na tomada de posse destes, começou mesmo por dizer que estes eram secretários a nível das direções dos ministérios e que respondem diretamente ao ministro. Podemos dizer que há também desconhecimento, porque os que estão a levantar esta questão são pessoas que conhecem a legislação moçambicana. Há também aqui um desconhecimento sobre as matérias ou o que diz a nossa Constituição, pois estas figuras estão lá plasmadas na Constituição, mas que depende do governo achar que pode ou não colocá-los ao serviço. Estas falas que estão a acontecer, pois disse que o Presidente prescindiu de vice-ministros, mas entretanto coloca os secretários ministeriais em mais gastos, são totalmente diferentes. Na sua análise, tem fundamento de ser estes levantamentos feitos pelos cidadãos? Eu acho que não. Nós temos uma cultura como moçambicanos de não procurar esclarecimento de determinados assuntos e começamos a conversar transformando algumas mentiras em verdade. Já dizia um dos defensores do nazismo na altura na Alemanha que uma mentira contada 1000 vezes ela transforma-se em verdade. Então é mais ou menos neste panorama, mas também temos que compreender que o governo que está lá ele foi eleito. Então, se foi eleito, passou de um processo democrático. Então, este processo democrático significa que, além de gerar um presidente da República, um partido maioritário dentro de uma Assembleia da República, também gerou uma oposição, ou gerou oposições. Então, temos que compreender que essas oposições também vão pegar essas informações e sempre vão trazer as partes negativas dessas decisões que o Presidente da República toma. Mas, numa outra vertente, temos que compreender que há uma explicação para as figuras que foram nomeadas para secretário do Estado. Aquele não é o secretário do Estado igual a Gilberto Mendes, Oswaldo Petersburg. Aqueles sim eram em substituição do ministro. Mas estes que nós temos agora é para fazer trabalhos técnicos. E esses trabalhos técnicos devem ser para subsidiar ou responder ao ministro. E temos que compreender através das formações de cada indivíduo que foi nomeado. Cada indivíduo, a sua formação corresponde à área pela qual foi nomeado. Então, é mais ou menos por aí que começamos a perceber que há aqui um objetivo por parte do Presidente da República de fazer com que estas figuras respondam com trabalho concreto, ou seja, com ações técnicas, para responder àquele determinado dispositivo que pertence ao Ministério. Olha, vou pegar aqui um Ministério, a título de exemplo, é o Ministério da Educação. Hoje é o Ministério da Educação que engloba o Ministério do assunto da cultura, do ensino superior, técnico, por aí, depois também a cultura. Então, o Presidente tem que nomear certas figuras que têm o conhecimento técnico da área da cultura. Se for a ver, a secretária da Cultura é alguém muito conhecedor de matéria cultural. Então, vai desempenhar um trabalho dentro daquilo que é a sua área de domínio. Então, já tem tudo, basicamente, podemos considerar de forma teórica controlado. O que ela vai fazer é buscar, se calhar, algumas pessoas para trabalhar com ela para responder isso. E essas pessoas que conhecem essa área e conhecem a ela de facto. Então, há uma necessidade também, a questão do ensino superior, também ter, de facto, um secretário do Estado. Porque esse secretário vai fazer o seu trabalho técnico para responder diretamente
há um ministro, ou a ministra, neste caso nós temos uma ministra da Educação, mas também trazendo um desenvolvimento dentro daquela área. Então, não pode-se compreender que não, então estas nomeações elas vão ofuscar a figura da ministra ou do ministro, não. Elas não vão ofuscar o trabalho da ministra, elas vão subsidiar o trabalho da ministra. A ministra continua dentro daquele pelouro a ser a maestra da orquestra, ou seja, ela só tem ali os seus pontos colocados, só que tem indicação do presidente, mas que respondem diretamente a ela e ela vai responder de facto o presidente ou ao governo. Também recordar que esses secretários não pertencem ao governo, ou seja, não fazem parte do governo. Então é por aí que nós temos que entender. É uma tentativa de trazer respostas, que essas respostas possam de fato surtir através da constituição desses secretários de Estado com inclinação técnica. Se calhar estaríamos aqui a fazer estaria-se a fazer uma discussão partindo do princípio do nome, secretário de Estado para a área X, sim, e logo correr-se para o secretário de Estado a nível provincial. Então, por este nome, não é, entender-se que não, é mais um cargo com muita carga aí junta. Aliás, o Presidente da República dizia no seu discurso que não podem esperar benesses nesta função, exato, não é, que se equipara a uma direção qualquer. E o que se espera é que vocês possam dar seguimento ao trabalho nas áreas que vocês conhecem, sim, e responderem diretamente à ministra ou ao ministro, tal como está plasmado na Constituição. Então, aqui estaríamos, se calhar, a discutir muito essa questão de encargos apenas pelo nome, secretário de Estado para a área X. Exato, mas é preciso recordar uma coisa também, que é importante. Nos países, alguns europeus que já têm essa fórmula ou essas nomenclaturas das posições, das direções várias a nível do governo, já não é problema. Por exemplo, Estados Unidos, entre outros, já não é problema se falar de um secretário para a área X, secretário de Estado para a área X. Sim, isso não constitui um problema desses países, porque há uma compreensão do alcance do papel daquela figura. Mas também é preciso recordarmos uma coisa que é crucial. O nosso atual Presidente da República, ele foi governador. Então, tendo sido governador numa província em que havia um secretário de Estado, então ele teve a compreensão cabal daquilo que é o papel do secretário de Estado e dele como governador. Daí que houve, de forma exaustiva, uma explicação para que servia o secretário de Estado a nível da província. Ou seja, ele devia, sobejamente, se concentrar em assuntos técnicos e não ofuscar, nem tentar, de facto, estender a sua mão até o trabalho do governador. Porque o governador, a nível da província, tem o papel, por exemplo, de nomear o diretor-geral de cada ministério. Então, é nesta vertente que o presidente, tendo passado por esta experiência, compreende que há uma necessidade de comunicar, porque muitas das vezes o que falha a nível do nosso Estado é a comunicação. Nomeia-se uma figura, não se dá as devidas orientações. Quando esta figura chega lá, tem a percepção de como foi nomeado pelo Presidente da República, tem mais poderes em relação a quem foi eleito pelo povo, que é o governador. Então, há aqui uma espécie de choque de papéis. Então, para evitar isso, o Presidente Chapo, ele de facto tenta explicar o papel do secretário do Estado na província e o papel do secretário do Estado dentro do Ministério. Ou seja, é um trabalho meramente técnico e não é um trabalho meramente estrutural. Olhando para aquilo que são estes 100 dias, ainda há muita coisa por se fazer para que o governo possa ter o pleno desempenho das suas funções. Há ainda muita tarefa na sua análise por se concretizar. Sim, quer na formação do governo, por exemplo, porque entendo que o governo não pode executar algumas tarefas sem que haja alguém lá que responda pela área, mesmo querendo, neste momento. Eu acho que sim. Essa demora de constituir o governo na sua plenitude, eu acho que em parte é pelo momento em que Moçambique atravessa.
Eu costumo dizer que o presidente Chapo é o mais desafiado em termos de estrutura, em termos de decisões, é o mais desafiado relativamente aos outros presidentes. Se calhar, o presidente Machel, assumindo um Estado novo, teve também desafios ao mesmo nível. Mas também o Daniel Chapo tem os mesmos desafios, praticamente ao mesmo nível. Então, temos que perceber que ele está em busca de figuras, porque esta é uma altura em que as competências são muito importantes, mas a questão da confiança, ela também é muito importante, porque não vai valer para nada ao Presidente da República ter um indivíduo que é competente, mas que não é de confiança. De confiança, claro. É preciso que a pessoa tenha confiança, exale essa confiança, mas também ao mesmo tempo seja competente. Então é difícil encontrar este pacote. Então esta demora é mais ou menos para tentar responder a estes problemas, porque não é fácil constituir um governo. Há uma desconfiança. Sobretudo neste momento que o país vive esta polarização, é preciso peneirar muito bem as pessoas com quem vão estar a trabalhar para que não haja que... Sim, é preciso que haja essa questão. Há vozes que dizem que não, maioritariamente dos ministros são empresários. Para mim não importa se a figura ela é empresária ou qualquer coisa que seja, desde que não seja um criminoso, a partir do momento que ela responda de facto aquilo pela qual foi chamado para aquela posição. Então, eu acho que será difícil, principalmente para arranjar essa figura de inspetor-geral do Estado. Esta figura, sim, é muito importante e requer, de facto, uma expensão de uma forma profunda por parte do Presidente da República. Senão vamos ter a título de exemplo aquilo que nós vimos que nos chegou a partir do Brasil, que tivemos pessoas a trabalhar no consulado, que afinal de contas tinham uma ligação com o crime. Então é preciso que haja essa avaliação. Então por aqui a equipe do Presidente da República deve estar a fazer esta avaliação no sentido de encontrar esta figura para de facto fazer este papel e outras que ainda serão possíveis para preencher os espaços que restam dentro do governo. Muito obrigado, Alves Mlongo, que estivemos juntos aqui no podcast da Índico para analisar os 100 dias de governação do presidente Chapo. Já lá passam 30 dias destes 90, várias ações que estão a acontecer e várias promessas também para acontecer, e o governo também está em constituição para que possa responder às necessidades do povo nas áreas em que são acometidas. E daí que também vai-se procurando soluções para intervir dentro destas inquietações que acontecem na população. Aliás, as paralisações que acontecem hoje são de exigência de algumas necessidades em algumas zonas, em alguns pontos do país, sobretudo na zona sul do país, e que há necessidade de resposta, mas é preciso encontrar pessoas que estejam a responder por essas áreas em que as pessoas têm necessidade para que elas possam ser satisfeitas. É daí que o governo também o presidente Chapo vai construindo a sua equipa de governação. Voltaremos para outras ocasiões em debate aqui no podcast, que também pode ser acompanhado na Rádio Índico, de Rufuma, Maputo e de Zumbo ao Índico. Boa tarde.